Meus irmãos, nós vamos ouvir essa próxima plenária com o pastor Ronaldo Rampazzo, nosso querido amigo. Nós vamos orar por ele agora. Quero chamar aqui o pastor Elisandro, nosso pastor presidente da Convenção do Estado do Rio de Janeiro, para orar pela vida do pastor Ronaldo Rampazzo. Glória a Deus. Paz, queridos. Oremos. Obrigado, Senhor, por uma manhã que vem de forma, ó Deus, ordinária, normal. E o Senhor vira a chave e nos traz algo extraordinário. E nesta hora o teu filho, mais uma vez, com algo normal, e o Senhor transforma no extraordinário, no simpósio. Dai graça ao pastor Ronaldo, mais uma vez, como tens feito, Senhor, ao pastor Emerson e a cada ouvinte, cada participante, no poder do Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade de sermos ministrados à luz do teu querer, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez a paz do Senhor. É difícil, né, falar depois da fala da senadora Damares, mas eu quero... Pode se sentar, por favor? Eu quero tratar de algumas realidades de um país que clama. E eu preciso pedir para você me ajudar numa coisa, para que essa apresentação alcance o proveito necessário. Eu vou apresentar aqui uma série de informações. Não vou usar números, vou usar alguns fatos. E todos esses fatos que eu vou tratar aqui têm uma perspectiva, têm um envolvimento missionário. Peço a você que me ajude como? Vá, na medida do possível, guardando e entendendo tudo aquilo que a gente for falar. Eu quero propor uma agenda para vocês, para a gente conhecer esse Brasil que clama, em 3 perspectivas. A primeira perspectiva, a perspectiva da diversidade. A segunda, da religiosidade. E a terceira, das desigualdades. Então, a minha fala vai girar em torno desses 3 pontos: diversidade, religiosidade e desigualdades. Começando pelo primeiro ponto, a diversidade, nós vamos tratar sobre a diversidade étnica, cultural e linguística que existe no Brasil. Então, numa conclusão muito rápida, a gente poderia dizer que nós somos fruto de uma intensa mistura. De uma intensa mistura. Nós somos basicamente 3 grupos étnicos: os indígenas, os africanos e os europeus, que formam a nossa identidade miscigenada. Somos brancos, negros, asiáticos, índios, mestiços. Temos como nossos ancestrais os mulatos, que são a mistura do europeu branco com o africano, os mamelucos ou caboclos, a mistura do europeu branco e do indígena,
E o cafuzo, a mistura de negro e indígena. Isso aí é a nossa gênese. Isso é a nossa formação. E o que isso tem a ver com missões? Cada uma dessas características implica numa cultura, implica numa língua, implica num dialeto, implica numa cosmovisão diferente. Seguindo um pouquinho, deixe-me falar sobre a diversidade cultural. Nós temos aí 5 Brasis dentro de um Brasil só. O Brasil crioulo, o Brasil sertanejo, o Brasil caboclo, o Brasil caipira e o Brasil sulino. Todos eles dentro de uma mesma realidade chamada Brasil. Então, quando nós pensamos em fazer missões lá no extremo norte do país, é diferente do que nós pensamos em fazer lá no extremo sul do país. A mensagem é a mesma, é óbvia, é o Evangelho. Mas a abordagem cultural é completamente diferente. Você já começa a ver a dificuldade que vai começando a surgir, não é? Você tem dialetos próprios, pastor Nelson, lá da região do Manaquiri, que nem se imagina aqui em São Paulo que seja. Alimentos, hábitos. Eu garanto que o senhor não deve ter nenhuma multa na sua carteira de motorista, que o senhor só anda de barco. É diferente de mim e de outros aqui. O Brasil, queridos, é um desafio maior do que a gente imagina. São vários países dentro do mesmo país. E a língua, então? A diversidade linguística. Só indígenas nós temos 270 línguas. Só indígenas. 270 línguas. Mais 30 línguas de comunidades de imigrantes. Dessas 30 eu faço parte de uma. Temos 2 línguas de sinais. E temos o nosso bom e velho português, que tem sotaques, né, irmã Luciana? Aqui não é porquê, aqui é porquê. É. E variações dependendo de onde você estiver. Isso implica em como você vai comunicar o Evangelho de uma forma que as pessoas compreendam o que você está falando. Como aquele missionário que pregou o seu primeiro sermão no sertão do Nordeste, e o tema foi o pão da vida. E quando ele terminou de pregar, a igreja toda estava olhando para a cara dele. O que ele quis dizer com pão da vida? E ele fez o apelo, ninguém se manifestou, nada. Quando acabou o culto, ele perguntou, evangelista Edson, querido amigo, por que eles não deram ouvido? Porque eles não sabem o que é pão. Amanhã prega de novo, no próximo domingo, aliás, e diz que Jesus é o cuscuz da vida. Pois ele pregou, Jesus é o cuscuz da vida. E várias pessoas levantaram a mão dizendo, eu quero esse Jesus. Por quê? Porque o cuscuz faz sentido. É relevante na compreensão dele do que é subsistência, do que é vida. Esse é o Brasil. Então, várias línguas, e dentre elas esse português, que varia de um lugar para lugar. Você vai para o sul, e está lá o gaúcho falando trilegal. Bate! Tem gaúcho aqui? Tem algum gaúcho? Levanta a mão aí. Tem lá atrás. Tem uma, tem outra ali. Não é assim? Depois você pergunta para eles o que quer dizer bate. Mas você vai lá para o Nordeste e você ouve um oxente. Vice, lá na Paraíba. Cadê os paraibanos? É. Tudo isso é português. E você tem que se comunicar de uma maneira que eles entendam. Mas deixe-me falar agora um pouco da nossa religiosidade. Eu estou só pincelando, porque isso aqui dá pano para manga.
Primeiro eu quero citar ou destacar as heranças da nossa colonização. E isso, por incrível que pareça, tem reflexo até hoje. Até hoje. Você já reparou como nós somos o povo do improviso? Como a gente odeia planejamento? Mas a gente adora improvisar? Sabe de onde vem isso? Vem dos colonizadores portugueses. Aqueles primeiros que chegaram aqui eram assim. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro só falando sobre isso. Eles eram os caras do improviso. E isso incorporou na nossa cultura. Se você perguntar aqui quantas pessoas amam planejar, eu acho que nesse auditório todo talvez não tenha 20. Mas se você perguntar quem é bom de improviso? Quem é bom de improviso? A maioria. Mas na herança da nossa colonização, em primeiro lugar, a gente precisa falar da religiosidade indígena que foi encontrada aqui. Eles eram politeístas. Pode virar o slide, por favor? Eles não tinham dogmas ou doutrinas. Os rituais eram panteístas. Havia uma reverência enorme aos ancestrais. Não era uma religiosidade de datas ou de eventos, mas era do dia a dia. Para eles existiam dois deuses, um bom, conhecido em várias etnias por Tupã, e um mau, conhecido por Anhangá em várias dessas etnias. Interessante que uma vez que eles foram catequizados, os indígenas adquiriram parte da cultura europeia, mantiveram parte da sua cultura politeísta e se transformaram ou foram transformados em força de trabalho. Isso está dentro do sangue. Quem aqui tem descendência indígena na sua genealogia? Aí, ó, olha quanta mão levantada. Isso conta. Qual era a religiosidade dos nossos colonizadores? Primeiro, sincrética. Um catolicismo apegado à idolatria, aos santos e às forças da natureza. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Sebastião, era um dos santos guerreiros desses colonizadores portugueses. Não é coisa do Rio, é coisa que veio de Portugal. Rio para cá. A religião patriarcal nas fazendas e nos engenhos, e o catolicismo mesclado com a cultura indígena. Essa herança vem carregando geração após geração. Fora isso, a influência afro. Pode virar. A participação dos negros nas manifestações católicas já mostrava o sincretismo religioso. Porque muitos africanos foram forçados a virarem católicos, mas não abandonaram os seus orixás, os seus vudus e por aí vai. E tudo isso vem crescendo junto. É muito comum você ver um católico que vai domingo na missa, que toma lá a hóstia, mas na sexta-feira vai no terreiro. Isso não é novo. Isso já vem dessa religiosidade herdada na nossa colonização. Pode ver que vários santos católicos têm um nome correspondente nas religiões afro, né? Santo não sei o que, eu não sou muito especialista em santo e nem do outro lado lá, né? Eu prefiro ser especialista em Jesus. Mas tem um nome para cada um. E há uma predominância dentro dessa cultura afro de uma mistura espiritual que envolve os antepassados, a magia e a bruxaria. E tudo isso está incorporado no dia a dia. Certamente algum de vocês, como eu, uma vez, eu não me esqueço, já fomos, como é que fala? Que ficava passando aquela... Não é passe. Benzer. Eu me lembro que eu tinha 8 anos e eu fui levado numa benzedeira. E eu não entendia o que a mulher falava, eu não entendia por que ela me batia tanto com aqueles ramos, e eu não entendia por que aquela mulher tinha que ser tão feia como ela era.
Ela me punha mais medo que ficou marcado. Vários de nós passaram isso. Isso vem ali atrás. E isso existe até hoje. Menino que nasce e tem um determinado comportamento, é porque olho gordo, é porque não sei o quê. Vem dessa mistura toda. É o Brasil que eu estou falando. É o Brasil que talvez a gente não enxergue mais assim. Mas a nível missionário, missiológico, a gente tem que enxergar assim. Agora, me deixe falar um pouquinho sobre a nossa evangelização. No século XVI, 40 anos depois da Reforma, 40 anos apenas, chegaram os primeiros missionários da Igreja Reformada Francesa aqui. E eles foram mortos. Foram degolados e jogados no mar. No século XVII, 113 anos depois da Reforma, chegou a Igreja Reformada Holandesa. 299 anos depois da Reforma, já no século XIX, o grande século de missões, chegaram aqui no Brasil a Igreja Anglicana, Luterana, Metodista, e vai a lista toda grande aí. No século XX, 386 anos depois da Reforma, chegou a Igreja Presbiteriana Independente, Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular, e nós nascemos, a Igreja do Brasil para Cristo, 442 anos depois da Reforma. Todas essas chegadas de missionários, de igrejas, impactaram o cenário religioso do Brasil. Nós tínhamos até pouco tempo atrás, dentro do contexto evangélico, duas linhas. Nós tínhamos os tradicionais e os pentecostais. Agora eu não sei quantas linhas nós temos. Porque tem os neopentecostais que se dividem em sei lá quantas ramificações, o que também impacta o cenário religioso e que traz algumas complicações na questão missionária. Por quê? Porque a base de missões é a Bíblia. A base de missões não é misticismo. E essas influências, elas trazem para dentro da igreja, por causa das pessoas, por causa de nós mesmos, muito misticismo. É aquela irmã que só crê que é curada porque o pastor pôs a mão na cabeça dela. Ela não crê que a oração dela chega no céu. Da onde vem isso? Isso vem do espiritismo. Isso vem das religiões afro. E sabe o que mais acontece? A gente reforça. Vem aqui que o seu pastor vai orar por você. Não estou dizendo que não deva. Os pastores mais conservadores vão bater em mim depois. Mas, meu irmão, nós precisamos estimular o povo a ter fé, não é verdade? A crer. Mas vem. Mas o fato é que em 40 anos depois da reforma, olha o que é o Brasil. Nós tivemos o primeiro culto protestante. Ao mesmo tempo, nós tivemos aqui a primeira ceia, o primeiro evangelismo de não-europeus pela igreja francesa, a primeira confissão de fé e os primeiros mártires. Tudo ao mesmo tempo, num único ano, em questão de 6 meses. O Brasil tem uma cultura de perseguição ao evangelho. Isso não é de agora. Isso já vem. Me deixe falar um pouquinho com você sobre também esse Brasil religioso, sobre o pentecostalismo. De acordo com o grande antropólogo Paul Freston, ele acredita, e eu acho que é bem viável, que existem 3 ondas de pentecostalismo no Brasil. A primeira onda, 1910 a 1950, que é aquele pentecostalismo clássico, com ênfase no batismo no Espírito Santo e nas línguas estranhas. E os primeiros a despontarem aqui foram a congregação cristã e
a Assembleia de Deus. A segunda onda, me perdoe se eu estou sendo cansativo, ela vai de 1950 a 1980, onde nós vemos a inserção da mídia, as igrejas pregando no rádio, como nós, e nós vemos a ênfase na cura e na libertação. E aí nós estamos nesse meio. Nós, Deus e Amor, Quadrangular, e pasmem, a renovação carismática católica, que não é de agora, que já vem, ó. A terceira onda, de 1980 em diante, tem o surgimento do neopentecostalismo, com ênfase na prosperidade material. E aí nós vemos como representantes a Igreja Nova Vida, Universal, Internacional da Graça, Renascer, Sara Nossa Terra, principalmente. Tudo isso vai mexendo, porque você tem ao mesmo tempo, nesse cenário religioso, aqueles que creem, que enfatizam o batismo com o Espírito Santo com a evidência de novas línguas. Você tem aqueles que enfatizam a cura divina e a libertação. E você tem aquele que enfatiza a prosperidade material. E você, domingo à noite, vai pregar na sua igreja que Jesus é bom. E quem está te ouvindo está debaixo dessas três influências. É complicado. Mas, seguindo um pouquinho e fechando o quadro da religiosidade, gostaria de falar com você sobre as necessidades missionárias brasileiras. Pode virar o slide? E aqui eu não vou ficar falando de grupos, que nós estamos falando de grupo até enjoar. Estamos até cantando já. Que bom por isso. Mas olha essa frase dita por um representante da Fundação Crossover Global. Ele diz o seguinte: necessidades espirituais estão em todos os lugares. Porém, o acesso ao Evangelho não está. Tem necessidade espiritual em tudo quanto é lugar, dentro e fora do Brasil. Mas o acesso ao Evangelho, não. Você sabia que os 3 estados menos evangelizados do Brasil é o Rio Grande do Sul, Piauí e Minas Gerais? Cadê os mineiros? Uai, sou bom. É um dos estados menos evangelizados do Brasil. O Rio Grande do Sul, então, nem se fale. Tem mais bruxo no Rio Grande do Sul do que na Bahia. A Umbanda é mais praticada no Rio Grande do Sul do que no Nordeste brasileiro. Temos os desafios missionários brasileiros que foram catalogados e divulgados. E agora estão aí aparecendo, graças a Deus, os ciganos, os ribeirinhos, os sertanejos, os indígenas, os quilombolas. Eles sempre existiram. Eles não chegaram no Brasil há 10 anos atrás. Eles sempre estiveram. Mas por que nós nunca os enxergamos? Porque a nossa cultura evangélica é uma cultura urbana. A gente contempla cidades grandes, capitais. E esses interiores, esses rincões, passam desapercebidos. Mas tem 1 milhão de ciganos esperando ouvir o Evangelho. 1 milhão. Temos aí, certamente, 5.000 comunidades quilombolas que nada sabem de Jesus. Os ribeirinhos, trabalhados pelo pastor Nelson, já se fala não mais em 10.000 comunidades sem presença evangélica, já se fala em 30.000 comunidades sem presença evangélica. Nós temos 4 milhões de sertanejos que não sabem quem é Jesus. Sem contar as tribos indígenas, 117 delas que não têm um crente, um missionário. Então, meus irmãos, por que esses campos, eles
são pouco explorados. Nós temos entre nós um missionário cigano. Cadê o Chumbinho? Fica de pé, Chumbão. Aí, ó. Vem, corre aqui, sobe aqui, vai. Foguinho. Ele é um missionário do Brasil para Cristo entre os ciganos. Pode aplaudir mesmo, glória a Deus. Mas, como ele, para evangelizar mais de 1 milhão, só tem 30. É isso, né, Chumbas? Só tem 30. Obrigado, querido. Depois, se vocês quiserem saber mais, vocês conversam com ele. 30 missionários para 1 milhão. Por que ficou isso? Porque cigano é ladrão. Eu sempre falo isso. Se a gente não for evangelizar porque é ladrão, fecha as igrejas de Brasília. Não faz mais evangelismo lá. Não é? Por quê? Primeiro, como eu disse, nós somos focados demais em grandes cidades e capitais. Nós precisamos abrir o leque. Nós precisamos enxergar um Brasil que não aparece nos programas evangélicos, que não aparece na televisão. Segundo, nós precisamos investir sabendo que não vai ter retorno. Eu vou abrir uma comunidade lá nos Ribeirinhos e daqui 6 meses eles estão mandando de volta para mim o dízimo dos dízimos. Provavelmente não. O investimento que eu fizer lá com os ciganos, olha, certamente daqui a 1 ano vai ter volta. Não tem. Só vai. Não vem nada. Mas o que é que vem então? Almas. E é isso que interessa para a igreja. Almas. Gente aos pés da cruz. Porque a igreja não é um empreendimento. Empreendimento olha receita, despesa e lucro. A igreja não olha isso. A igreja tem um olhar supremo. A igreja tem um olhar superior. E o nome é almas aos pés de Cristo. Evangelismo e discipulado. Mas também, nós não queremos enfrentar essa diversidade cultural que a gente tem. A gente sempre tem uma culturação muito superficial. O Chumbinho está trabalhando 10 anos já com os ciganos, Chumbão? 12 anos. E ele não conhece a cultura inteira ainda. Está aprendendo. E para você alcançar uma cultura, você não pode ter algo superficial. Porque senão você não consegue comunicar uma mensagem relevante. E mais um pouquinho, nós carecemos de estratégias de alcance evangelístico contextualizadas. Sabe o que a gente faz? A gente vai trabalhar num desafio desse e transporta a igreja onde a gente congrega para lá. Não dá. Onde ele trabalha, por exemplo, eles são nômades. Não dá para abrir uma igreja, Edson. Não dá. É aqui e agora, porque hoje ele está lá. Amanhã pode ser que ele já foi embora. E esse amanhã é literalmente. Então nós precisamos ter uma estratégia de evangelização altamente contextualizada. Você vai falar de horário com índio? Olha, o culto vai começar às 20 horas em ponto. Ou com o cigano? Não existe. Então, fechando aqui, vai guardando. Deixa eu falar um pouquinho das desigualdades. Eu vou falar só de 2, porque elas afetam muito a obra missionária. A primeira delas é o analfabetismo. Pode virar. Tem quase 12 milhões de brasileiros analfabetos. Não é funcional, é analfabeto mesmo.
Aí você vai lá e dá uma Bíblia. Mas o cara não sabe ler. E aí? Vamos dar em áudio. Vamos dar em áudio, como você está fazendo lá. Aquilo é fantástico, né? Três em cada 10 brasileiros em fase ativa de vida, 15 a 64 anos, são analfabetos funcionais. Sabe o que é um analfabeto funcional? Ele lê o texto, mas ele não entende. Aí você vai lá e dá uma Bíblia para ele e manda ele ler a Bíblia. Ele vai ler. Só tem um problema, ele não vai entender. É um desafio a evangelização, não é? E nós estamos falando de um contingente de perto de 38 milhões de pessoas. Agora, pasmem, nas universidades, onde o cara passa por um vestibular, 38% são analfabetos funcionais. 38%. Você pergunta para o camarada, uma capital brasileira, capital do Sergipe. Eu brinco muito com as minhas filhas isso. Capital do Sergipe, Bahia. Eu já ouvi coisa pior. Então, aí nós vamos chamar o cara para um processo de discipulado, mas ele não entende o que ele lê. E o que é pior, aparentemente ele teria pré-requisito, porque ele é um universitário. São capazes de ler, escrever, mais ou menos, mas não sabem interpretar nem agregar informações. Deixa eu falar de uma segunda condição. Estou terminando. As condições socioeconômicas. Entre 193 países, o IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, o Brasil ocupa a 89ª posição. Entre 193, ou seja, está no meião lá. Quer dizer o seguinte, que a nossa condição de vida é muito precária. Aí envolve saúde, uma coisa. Pobreza e miséria. 50 milhões de brasileiros, isso é tudo dado atual, vivem abaixo da linha de pobreza e miséria. Aí nós vamos abrir uma igreja que só funciona de quarta e domingo para pregar o sermão e tal. E os caras estão com fome. Como é que faz, né, pastor Ibrahim? Você sabe bem o que é isso. Desnutrição. Mais de 64 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar no país. Pessoa mal alimentada vai mal na escola, não compreende as coisas e não vai compreender a Bíblia também. Saúde precária. 70% da população brasileira depende do SUS. E aí não preciso falar muito, que você já entende o que é isso. Distribuição de renda. Pra você ter uma ideia, a média de renda per capita em Brasília, você vê como a distribuição é desigual. A média de renda em Brasília é de R$ 3.357. No Maranhão, é de R$ 945. Olha a diferença de uma para outra, dentro do mesmo país. Aí nós vamos desenvolver um projeto missionário. Possivelmente para Brasília vai ter uma cara. Para o Maranhão, cadê o Edson? Vai ter outra. É o Brasil. Eu estou só desenhando aqui algumas coisas do Brasil para agora eu começar a concluir para a gente clamar. E essa conclusão em duas perguntas. Primeiro, quem é o Brasil? A minha proposta aqui é apresentar o Brasil para você. Primeiro, um país de muitos povos, muitas culturas, muitas línguas, muitas religiosidades e, portanto, sincrético e com problemas sociais crônicos. É esse Brasil
que nós precisamos evangelizar não apenas os grandes desafios. 54% da população se diz evangélica, mas nós não acreditamos nisso. Esse número, se chegar a 30%, é muito. E os outros 70%? Mas nós vamos trabalhar, seja como uma agência missionária ou como uma igreja local, tendo em base que o Brasil é isso. É um país de muitos povos, muitas culturas, muitas línguas, muitas religiosidades e com muitos problemas sociais crônicos. A segunda pergunta da conclusão: o que fazer pelo Brasil? Primeiro, a gente precisa entender que é tempo de colher no Brasil. E eu não estou aqui pisando em cima de missões transculturais. A gente tem que colher dos dois lados. Mas eu estou falando do Brasil agora. É tempo de colher. Não cessou a colheita. Não terminou o tempo de colher. Seja do Acre ao Rio Grande do Sul, está cheio de almas precisando ouvir o Evangelho de Jesus. Precisamos entender, pastor, mas a minha igreja está cheia. Mas Deus não chamou a gente para encher a igreja. Deus chamou a gente para ganhar alma. Pastor, tem lá uma igreja de 200 membros, encheu, ele para. Aí todos os programas da igreja são voltados à própria igreja. Nós temos que olhar e ver que o Brasil é um campo a ser colhido, com ceifa para ser realizada em muitos e muitos lugares. É tempo de colher. Mas é tempo de colher perto e é tempo de colher mais longe. Igrejas desenvolvendo projetos missionários na rua onde ela está, no bairro onde ela está, mas também, ou desenvolvendo ou apoiando projetos entre os ciganos, entre os quilombolas, entre os sertanejos, entre os indígenas. É tempo de colher. De tudo isso que eu falei, eu queria que você saísse daqui pelo menos com isso na cabeça. Estamos no tempo da colheita. E somos nós que vamos fazer essa colheita. E eu penso que nós somos a geração que vai ser exemplo para a geração vindoura. Se nós formos uma geração de colheita, a geração vindoura talvez fará a última das colheitas, mas terá como referenciais a nós mesmos. Terceiro, a gente precisa conhecer os contextos e adaptar estratégias de evangelização regionais. O que dá certo em São Paulo não dá certo lá no Rio Negro. Não dá certo lá no sertão da Paraíba. Não dá certo lá no Rio Grande do Sul. Contextos. É tudo igual. Olha, irmãos, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu tenho vontade de sumir. Sai de perto da pessoa, sai correndo. Que tudo igual o quê, rapaz? Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui na igreja do pastor Elisandro, que eu não conhecia nenhum dos hinos que eles cantavam. Tudo meio bossa nova, uns hinos legais. E nós aqui com a arpona velha ali na mão, ali, ó. E eles ali, tudo. Eu falei, puxa vida, que negócio. Diferenças, são diferenças. Por último, enxergar e preparar o homem da terra. Você querer pegar um cara do Rio e mandar ele lá para o sertão do Nordeste, filho, ele não fica um ano. Vamos investir no cara da terra. Vamos ganhar o cara da terra. E vamos investir nele, porque ele vai tocar o barco. Ele sabe o que é o rio baixinho. Ele sabe o que é a seca. Ele sabe o que é a dificuldade lá. Ele nasceu lá, ele vive lá. Não adianta querer exportar obreiros, não. Vamos mandar os missionários mais uma vez. Ganho o homem da terra. Vamos investir nesse homem da terra. Esse cara vai dar fruto. Ele fala a língua que eles falam. Ele come o que eles comem. Ele mora onde eles moram. Não tem dificuldade nenhuma para ele na cultura. Eu acho que é isso que a gente pode fazer pelo Brasil. Queria convidar você a ficar de pé, para nós levantarmos um clamor pelo Brasil. E esse clamor tem 3 pontos que você pode
ir olhando e ir orando. Primeiro, por um avivamento nacional e genuíno, que traga arrependimento e transformação. Avivamento não é gente pulando na hora do louvor. Avivamento é gente quebrantada, chorando aos pés da cruz e pedindo perdão a Jesus. Segundo, por um despertamento missionário nas igrejas, para que enxerguem os grandes desafios com os olhos da graça de Deus e não dos preconceitos. Tem muito preconceito contra todos esses desafios. Cigano já se viu, meu Deus do céu, eles têm demônio. Eu também tinha. Aliás, eu tinha vários. E alguém pregou para mim. E terceiro, por igrejas relevantes que influenciem aqui e até os confins da terra. Parece teórico isso, não é? Mas não é. É extremamente prático. Vamos orar? Você pode ir orando um por um junto comigo, em nome do Senhor. Pai, no encerramento desta apresentação, quero te agradecer pela graça que o Senhor deu para nós podermos montar e apresentar ao teu povo. E agora, Senhor, oramos por um avivamento nacional, um avivamento genuíno, Pai. Um avivamento que leve a igreja de volta para o Senhor. Porque avivamento não é para o povo incrédulo, avivamento é para a igreja, Pai. Que esse avivamento, Pai, ó Deus, traga arrependimento, traga mudança de vida, e aí sim traga, Senhor, um grande mover missionário, Pai. Oramos também, Senhor, por um despertamento missionário nas igrejas, que possamos, ó Deus, nos libertar de preconceitos, de tradições vazias, e olharmos esses grandes desafios, olharmos para os ciganos, olharmos para os quilombolas, para os sertanejos, para os ribeirinhos, para os indígenas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante uma igreja brasileira relevante. Não, Senhor, apenas por aquilo que ela faz de material, mas pela influência que ela gera, que ela produz nos corações das pessoas. Membros, Pai, que sejam missionários em suas casas, em suas ruas, em seus contextos de estudo, de trabalho. Uma igreja relevante, Pai, que não olha para o materialismo, mas olha pelo clamor do Senhor, olha para o clamor de vidas que estão, ó Deus, perecendo nas garras de Satanás. Pai, em nome de Jesus, que nós levantamos este clamor a Ti e Te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Eu só gostaria de dizer uma frase para encerrar esse 1 minuto e 12 que eu passei. Avivamento é para a igreja. Avivamento não é para o mundo em trevas. Avivamento é para a igreja. E avivamento, aí sim, produz missões que é para o mundo em trevas. Deus abençoe. Muito obrigado.